Há mecânicos que veem estes carros tão pouco que quando um entra na oficina pensam que é um avistamento de um OVNI. É uma visita mecânica realmente lendária. Em 2026, enquanto a obsolescência programada destrói o teu bolso com componentes de plástico, hoje resgate-se. 15 máquinas desenhadas sob a filosofia da sobre-engenharia absoluta. Analisaremos por que estes motores ignoram a passagem do tempo. Fica até o posto número 1, porque é o veículo que supera 1 milhão de quilômetros. Comecemos. Número 15 DAMX5 Miata. Quando pensamos em carros esportivos, costumamos associá-los com fragilidade, custos de manutenção exorbitantes e visitas constantes ao especialista. No entanto, o Mazda Miata quebrou esse esquema desde a sua aparição no final dos anos 80. A chave da sua fiabilidade eterna reside em que Mazda aplicou uma receita de simplicidade japonesa a um conceito de roadster britânico que, originalmente, era famoso por ser pouco fiável. O motor de 4 cilindros que impulsiona este pequeno esportivo é uma lição de honestidade mecânica. Ao não utilizar turbos, na maioria das suas gerações mais icônicas, as pressões internas do bloco mantêm-se em níveis muito conservadores. Isto significa que as juntas de cabeçote, os pistões e as válvulas não estão sofrendo um castigo térmico extremo cada vez que pisamos o acelerador. Outro ponto fundamental é a sua transmissão manual. É considerada por muitos como uma das melhores do mundo, não só pelo seu tato curto e preciso, mas pela sua robustez. Os sincronizadores estão sobredimensionados para o torque que maneja o motor, o que permite que, inclusive após décadas de mudanças de marcha agressivas, a caixa siga funcionando com a suavidade do primeiro dia. Mazda também tem mantido uma gestão eletrônica muito limpa. A diferença de outros fabricantes que saturam os seus carros de sensores desnecessários que terminam enviando alertas falsos ao painel, o Miata foca-se no essencial. O sistema de refrigeração está desenhado para trabalhar em climas variados sem se fatigar, utilizando radiadores que, embora simples, têm um fluxo de ar otimizado pela própria aerodinâmica da frente do carro. Possuir um exemplar destes é o mais parecido a ter um brinquedo indestrutível. É um veículo que convida a ser conduzido com alegria, porque sabes que, ao final do dia, o guardarás na garagem, e não haverá nenhuma só gota de óleo no chão, nem um só ruído estranho proveniente do vão motor. É a prova vivente de que a diversão e a fiabilidade absoluta podem ir de mãos dadas se a engenharia se mantém pura. Número 14 Honda Civic. Falar de longevidade sem mencionar o Honda Civic seria uma falta de respeito à história do automobilismo. Especialmente quando nos focamos na 9ª e 10ª geração, encontramos o ponto doce onde a tecnologia alcançou a sua madureza sem tornar-se demasiado caprichosa. O coração da lenda da Honda é o sistema i-VTEC. Esta tecnologia de distribuição de válvulas variável é, provavelmente, o sistema mais fiável jamais desenhado para otimizar o rendimento de um motor. A diferença de outros sistemas de distribuição variável que dependem de complexos mecanismos hidráulicos propensos a fugas ou falhas de pressão. O i-VTEC utiliza um sistema de pinos e cames que é praticamente infalível. É uma dança mecânica perfeita que permite ao carro ser eficiente no tráfego da cidade e enérgico na estrada, tudo sem adicionar pontos de falha significativos. O bloco motor deste Civic costuma estar fabricado em ligas de alumínio de alta resistência com camisas de cilindros que suportam uma fricção mínima. Isto traduz-se num desgaste interno quase inexistente ao longo dos anos. Além disso, Honda tem uma obsessão particular com a qualidade dos seus componentes elétricos, enquanto que outros carros do seu segmento começam a sofrer problemas com os elevadores de vidros, seu sistema de infoentretenimento ou os sensores do motor depois de 5 anos. Um Civic costuma manter todas as suas funções intactas por décadas. A suspensão é outro dos seus fortes. O desenho de braço arrastado ou multilink, dependendo do modelo exato, utiliza buchas de borracha de alta densidade que não se racham facilmente.
mantendo o alinhamento do veículo e protegendo os pneus de um desgaste irregular. Os proprietários de um Civic frequentemente brincam dizendo que a única coisa que necessitam estes carros é gasolina e trocas de óleo ocasionais. E a realidade não está longe dessa brincadeira. É um carro desenhado para pessoas que veem o veículo como uma ferramenta de liberdade, não como uma carga financeira. A 10ª geração, inclusive com a introdução de motores turboalimentados menores, tem demonstrado que Honda sabe como construir um turbo que dure, aplicando lições aprendidas na Fórmula 1 para garantir que o resfriamento do caracol seja constante e eficiente, evitando a carbonização do óleo que costuma matar outros motores similares. É sem dúvida o padrão de ouro para qualquer um e busque um transporte pessoal que não conheça a palavra derrota. Número 13, Toyota Corolla. Se o mundo fosse um lugar lógico, todos conduziríamos um Toyota Corolla. Este veículo não é simplesmente um meio de transporte. É uma declaração de princípios contra a complexidade desnecessária. O Corolla cimentou a sua reputação de carro eterno, graças a uma filosofia de desenho que Toyota chama Kaizen, ou melhoria contínua. Em vez de mudar radicalmente a arquitetura dos seus motores a cada poucos anos para seguir modas, Toyota toma um desenho que já funciona e o pole até que as possibilidades de falha sejam estatisticamente próximas a zero. O motor da série ZR, que encontramos em muitas das suas versões modernas, é um exemplo disto. É um motor que não busca ser o mais potente nem o mais rápido, mas sim o mais constante. Os engenheiros priorizaram a gestão do calor acima de tudo. Um motor frio ou um motor que sobreaquece é um motor que morre jovem. O sistema de lubrificação do Corolla está desenhado para que o óleo chegue às partes altas do bloco em frações de segundo após o arranque, eliminando o desgaste de metal contra metal a frio, que é quando ocorre o 80% do dano no motor normal. Mas a fiabilidade do Corolla não para no motor. O seu sistema de travagem, os seus rolamentos e até o próprio chassi estão tratados com processos anticorrosão que superam os padrões da indústria. É comum ver Corollas com 20 anos de antiguidade em cidades costeiras sem um só rastro de ferrugem estrutural. Nas versões híbridas mais recentes, Toyota levou a durabilidade a um novo nível, ao eliminar componentes tradicionais como o alternador, o motor de arranque e as correias de distribuição. Eliminaram peças que costumam falhar por desgaste mecânico. A transmissão planetária dos seus híbridos é uma das peças de engenharia mais brilhantes da história. Não tem embreagens que se desgastem, nem bandas que se quebrem. É uma conexão mecânica direta que pode durar toda a vida útil do veículo sem necessidade de intervenção. O Corolla é o carro que compras quando não queres voltar a apresentar-te diante de um mecânico em anos. É a tranquilidade feita metal, um companheiro silencioso que sempre arrancará de manhã, sem importar se faz um calor sufocante ou um frio abaixo de zero. Não necessita chamar a atenção porque o seu valor reside na sua invulnerabilidade. Número 12, Subaru Outback. O Subaru Outback é um veículo que ocupa um lugar especial nesta lista porque combina a robustez de um todo-terreno com a fiabilidade de um sedã japonês de alta gama. O seu segredo mais bem guardado é a configuração do motor boxer. Ao ter os cilindros dispostos de forma horizontal e oposta, o motor tem um equilíbrio natural que anula as vibrações que costumam sacudir os motores em linha ou em V. Menos vibração significa menos fadiga para os suportes do motor e para todos os componentes periféricos. Mas o que realmente faz do Outback uma máquina eterna é o seu sistema de tração integral simétrica. A diferença de outros sistemas que se ativam apenas quando detectam perda de tração, o sistema da Subaru está sempre conectado, repartindo a força de maneira constante. Isto evita os golpes bruscos de torque que costumam danificar os diferenciais em outros veículos. Os componentes da transmissão e os eixos de propulsão estão desenhados para suportar um uso rude fora do asfalto, o que significa que, num uso urbano normal, estão trabalhando apenas a 30% da sua capacidade real.
Essa margem de resistência é o que permite que cheguem a quilometragens astronômicas. A estrutura do Outback também está reforçada com aço de ultra alta resistência em pontos-chave, o que evita que o chassi flexione e gere ruídos ou desajustes nas portas e painéis com o passar dos anos. Subaru aperfeiçoou os seus selos e juntas para resolver problemas do passado, e as versões atuais são autênticos tanques de guerra vestidos de veículos familiares. É o carro preferido por quem vive em climas extremos, onde uma avaria mecânica não é apenas um incômodo, mas um perigo real. A confiança que gera saber que tens um sistema de tração infalível e um motor que foi testado nas condições mais duras dos ralis é algo que poucos fabricantes podem oferecer. O Outback não é apenas um carro para ir ao trabalho, é um investimento em segurança e longevidade, um veículo que parece absorver o castigo do caminho sem queixar-se, mantendo uma integridade estrutural que muitos carros de luxo invejariam após 5 anos de uso. É a definição de engenharia com propósito, onde cada peça tem uma razão de ser e está fabricada para durar mais que o seu dono. Número 11. Mitsubishi Lancer. O Mitsubishi Lancer é um nome que ressoa com força nos anais do automobilismo esportivo. Mas a sua versão civil é onde realmente encontramos uma das melhores lições de durabilidade japonesa. A razão pela qual este sedã é considerado uma rocha encontra-se no seu bloco motor, especificamente nas variantes que utilizaram o lendário desenho de ferro fundido. A diferença dos motores modernos que empregam alumínio para reduzir o peso, o ferro fundido tem uma estabilidade térmica superior e uma resistência à deformação que é quase inalcançável para outros materiais. Isto significa que, inclusive se o sistema de refrigeração sofre um pequeno percalço, o motor tem uma capacidade de absorção de calor muito maior antes que o cabeçote decida dobrar-se. Os engenheiros de Mitsubishi, influenciados pelas exigências do Campeonato Mundial de Rally, desenharam os componentes internos do Lancer com tolerâncias que permitem um fluxo de óleo constante, inclusive sob ângulos de inclinação pronunciados. A simplicidade do seu sistema de injeção eletrônica é outro ponto a seu favor. Utiliza sensores de manufatura robusta que não costumam falhar por vibrações ou umidade. Além disso, o esquema de suspensão traseira independente, embora adicione um pouco mais de complexidade que um eixo de torção simples, está fabricado com braços de controle de aço grosso, que podem suportar buracos profundos sem desalinharem-se. É um carro que se sente sólido ao conduzi-lo, porque realmente o é. Não há truques publicitários aqui. É simplesmente metal de alta qualidade montado com a precisão de uma cultura que valoriza a longevidade acima do luxo efêmero. Aqueles que possuem um Lancer destas gerações sabem que têm nas suas mãos um veículo que, se bem pode parecer modesto, esconde as entranhas de um campeão que se nega a morrer. Número 10. Volvo 240-740 Series. Se existisse um museu dedicado à imortalidade mecânica, a série 240 e 740 da Volvo ocuparia o lugar central. Estes veículos são conhecidos mundialmente como os tanques suecos, e não é um exagero baseado apenas na sua estética quadrada e robusta. A arquitetura destes carros foi desenhada numa época onde Volvo não buscava competir em velocidade, mas sim em segurança e vida útil. O motor da série B, conhecido popularmente como o bloco vermelho, é um dos motores de 4 cilindros mais resistentes jamais fabricados pelo ser humano. O seu desenho é tão simples que um mecânico com ferramentas básicas pode realizar quase qualquer reparação, embora a realidade é que raramente o necessita. A chave do seu 1 milhão de quilômetros, cifra que muitas unidades alcançaram e inclusive superaram, reside na sobredimensão dos seus componentes. O virabrequim e as bielas são tão massivos que parecem tirados de um motor de caminhão pequeno. Além disso, o sistema de propulsão traseira utiliza um eixo rígido que é praticamente indestrutível sob condições de carga normais. A proteção contra a corrosão da Volvo naqueles anos era lendária.
utilizavam banhos de zinco e camadas de primário tão grossas que os carros que circulavam em países com neve e sal constante nas estradas hoje luzem como novos. O interior, embora simples, utiliza materiais que não se degradam com a luz solar, evitando o típico rangido dos plásticos velhos. Entrar num Volvo 740 é entrar numa cápsula do tempo que se sente tão firme hoje como quando saiu da fábrica em Gotemburgo há 30 ou 40 anos. É a antítese da sociedade de consumo atual, um produto feito para durar toda a vida e ser herdado de pais para filhos. Número 9, Honda Accord C. Enquanto muitos fabricantes sofrem ao tentar combinar motores grandes com fiabilidade a longo prazo, o Honda Accord, com motor de 6 cilindros, em V logrou encontrar a fórmula perfeita. Este veículo representa o máximo equilíbrio entre a potência necessária para uma condução sem esforço e a engenharia de precisão que evita o desgaste prematuro. O motor J-Series da Honda é uma obra de arte da engenharia mecânica. Utiliza um ângulo de 60 graus que permite uma operação extremamente suave, reduzindo as forças de segunda ordem que causam vibrações daninhas. O que faz com que este motor seja eterno é o seu sistema de gestão de cilindros variável, que nas versões melhoradas permite desativar bancos de cilindros para economizar combustível, sem comprometer a lubrificação das peças que ficam em repouso. Honda implementou um sistema de correia de distribuição que, se troca segundo o manual de manutenção, garante que o motor funcione de maneira silenciosa e eficiente por centenas de milhares de quilômetros. A transmissão automática que acompanha estes V6, após corrigir alguns erros de princípios dos anos 2000, converteu-se numa unidade de transferência de potência sumamente confiável, capaz de gerir o torque adicional sem sobreaquecer-se. O Accord V6 é o carro ideal para aqueles que devoram quilômetros na estrada. A sua estabilidade a altas velocidades e a reserva de potência disponível fazem com que o motor trabalhe sempre relaxado, operando frequentemente a menos de 2.500 rotações por minuto. Este baixo nível de estresse mecânico é o segredo por trás da sua longevidade. Além disso, Honda utiliza uma pintura e uns acabamentos exteriores que resistem à passagem do tempo de maneira admirável, mantendo o valor de revenda e a aparência estética inclusive após uma década de exposição aos elementos. É um carro que oferece uma experiência de luxo e rendimento sem o pesadelo das reparações dispendiosas que costumam assolar os seus rivais europeus. Número 8, Toyota Camry. Chegamos ao monarca absoluto das berlinas de tamanho médio, o Toyota Camry. Se o Corolla é o padrão de entrada à fiabilidade, o Camry é o doutorado na matéria. Este carro tem sido o veículo de escolha para taxistas em cidades de todo o mundo, desde Nova York até Dubai, e há uma razão técnica muito clara para isso. O Camry está desenhado sob o conceito de eficiência térmica total. Cada grau de calor gerado pelo motor que não se converte em movimento ou não se dissipa corretamente é um inimigo da vida útil do óleo e das juntas. Toyota utiliza radiadores de alta eficiência e ventiladores, com controle de velocidade variável, que mantém o motor numa temperatura operativa perfeita, sem importar se o carro está detido num congestionamento a 40 graus centígrados. O motor de 4 cilindros e 2,5 litros é, talvez, o motor mais equilibrado do mercado. Não é um motor de corridas, mas a sua entrega de par é plana e previsível, o que evita que a transmissão sofra puxões desnecessários. Falando da transmissão, Toyota segue apostando por caixas automáticas de conversor de torque em vez das frágeis unidades de variador contínuo nos seus modelos não híbridos de maior tamanho. Isto assegura que o veículo possa rebocar ou subir pendentes pronunciadas, sem que a correia metálica de uma caixa de velocidades moderna comece a deslizar e a gerar limalhas de metal. O isolamento acústico e a qualidade dos materiais do painel estão pensados para que o carro não só funcione mecanicamente,
mas que a experiência de usuário não se degrade. E é comum encontrar unidades deste modelo superando os 500 mil quilômetros com o motor original sem ter sido aberto nunca para uma reparação maior. A gestão eletrônica da Toyota é conservadora. Não buscam extrair até o último cavalo de força, mas sim assegurar que cada explosão dentro da câmara de combustão seja perfeita e não deixe resíduos de carbono que possam entupir os anéis dos pistões. O Camry é, em essência, a compra mais inteligente que alguém pode fazer se o seu objetivo é comprar um carro hoje e esquecer-se de buscar um substituto durante os próximos 20 anos. É a vitória da engenharia sensata sobre a obsolescência. A filosofia que une estes 4 guerreiros é a mesma: a crença de que um veículo deve ser um ativo e não uma carga. Ao analisar estes modelos, vemos um padrão claro de motores que não são levados aos seus limites físicos e sistemas de suporte que foram desenhados com materiais de alta qualidade. A durabilidade não é o resultado de um só componente mágico, mas sim da harmonia entre o motor, a transmissão e o chassi. Quando estes 3 elementos estão alinhados sob uma premissa de resistência, o resultado é uma máquina que parece zombar do tempo. Num mundo que nos empurra a mudar de carro a cada 3 anos mediante contratos de arrendamento e obsolescência tecnológica, estes veículos erguem-se como monumentos a uma época em que as coisas se fabricavam para durar. Não necessitam de campanhas de marketing agressivas nem de luzes LED desnecessárias para demonstrar o seu valor. A sua reputação constrói-se cada manhã quando o proprietário gira a chave ou pressiona o botão de ignição, e o motor responde com um som sólido e sereno, pronto para enfrentar outros 1000 quilômetros de caminho. Esta é a verdadeira essência da engenharia que respeita o usuário, a que entende que a liberdade que outorga um automóvel só é real se pode confiar nele incondicionalmente. Número 7. Toyota Hilux Tacoma. A Toyota Hilux e a sua contraparte norte-americana, a Tacoma, alcançaram um status quase místico na cultura automobilística global como as caminhonetes que não podem ser destruídas. Esta reputação não é produto de uma campanha publicitária, mas sim de uma arquitetura de chassi de longarinas e travessas fabricada com aço de alta resistência e seções transversais massivas. À diferença dos veículos monocoque, este bastidor permite que a torção do terreno seja absorvida pela estrutura mesma sem comprometer a integridade da cabine. No capítulo mecânico, os motores diesel da série KD e os mais recentes GD são famosos pela sua baixa relação de compressão para um diesel, o que reduz o estresse térmico e mecânico nos pistões e nas camisas do cilindro. O sistema de injeção Common Rail está protegido por múltiplas etapas de filtragem, permitindo que o motor digira combustíveis de qualidade duvidosa em regiões afastadas do mundo sem sofrer danos catastróficos. Nas versões a gasolina, o motor de 2 litros e 7 decilitros é um exemplo de simplicidade. Utiliza uma corrente de distribuição metálica desenhada para durar toda a vida do motor e carece de sistemas de indução forçada complexos, eliminando pontos de falha comuns como os turbocompressores. A suspensão dianteira de duplo braço e o eixo rígido traseiro com feixes de molas são uma configuração testada que prioriza a capacidade de carga e a durabilidade sobre o conforto de marcha, assegurando que, inclusive carregada ao máximo da sua capacidade técnica, a geometria da direção se mantenha precisa. É um veículo que entende que a sua missão principal é chegar ao destino, sem importar se o caminho é composto de rochas, areia ou lama profunda. Número 6. Nissan Patrol Y61. O Nissan Patrol da geração 1997, conhecido como Y61, é o soberano indiscutível das dunas do Saara e dos desertos da Península Arábica. Enquanto outros fabricantes se inclinavam para suspensões independentes para melhorar a condução na estrada, Nissan manteve eixos rígidos tanto na parte dianteira como na traseira, unidos por braços de controle de uma grossura que parece pertencer à maquinaria agrícola. Esta configuração é vital para o uso fora de estrada extremo.
já que mantém uma distância ao solo constante e permite uma articulação que mantém as rodas em contato com o solo nas situações mais inverossímeis. O motor mais emblemático desta série é o TD42, um 6 cilindros diesel de 4 litros e 2 decilitros, que é literalmente uma peça de ferro fundido eterna. Não tem correia de distribuição, mas sim uma cascata de engrenagens que sincroniza o virabrequim com a bomba de injeção, eliminando qualquer possibilidade de uma ruptura por manutenção negligente. É um motor de aspiração natural, que gera um torque imenso desde o ralenti, ideal para resgatar outros veículos ou acender pendentes empinadas. Os diferenciais destes veículos são tão robustos que costumam ser buscados por entusiastas do todo-terreno para instalá-los em outras marcas. A caixa de transferência é acionada mecanicamente por uma alavanca física, evitando os atuadores elétricos que costumam falhar com a entrada de água ou pó fino. O Patrol Y61 não é apenas um carro, é uma ferramenta de sobrevivência que tem demonstrado que a complexidade é o inimigo da fiabilidade nos climas mais hostis do planeta. Número 5. Isuzu D-Max. A Isuzu D-Max ocupa um lugar privilegiado nesta listagem por ser o produto de uma companhia que não fabrica automóveis de passageiros convencionais, mas sim motores diesel industriais e caminhões de carga pesada. Esta herança sente-se em cada parafuso da D-Max. O seu motor de 3 litros da série J é basicamente um motor de caminhão leve adaptado a uma carroceria de picape. Os cilindros contam com um revestimento de fundição por indução de alta frequência que reduz drasticamente o desgaste por fricção a longo prazo. A diferença dos seus competidores, Isuzu utiliza um turbocompressor de geometria variável com rolamentos de alta resistência, desenhado para suportar ciclos de trabalho contínuo sem desequilíbrios térmicos. A gestão do óleo é outro ponto forte. O cárter tem uma capacidade superior à média para assegurar que o lubrificante mantenha as suas propriedades durante mais tempo, protegendo os componentes internos, inclusive em condições de carga extrema sob o sol tropical. O chassi conta com 8 travessas de reforço, o que lhe outorga uma rigidez torsional líder na sua classe. Isuzu tem mantido um desenho de cabine funcional, onde os componentes elétricos estão simplificados e protegidos com selos de grau militar contra a umidade. É a escolha predileta para as frotas mineiras e agrícolas, que os custos operacionais por quilômetro são os mais baixos da indústria, devido a que o veículo simplesmente não requer reparações fora da manutenção preventiva básica. A D-Max é a prova de que quando se aplica a mentalidade de desenho de um veículo comercial pesado a uma caminhonete de consumo, o resultado é uma máquina de uma resistência extraordinária. Número 4. Mercedes-Benz 123, o diesel eterno. O Mercedes-Benz W123, produzido entre os anos 70 e 80, representa o cume da qualidade de construção alemã antes que a eletrônica e a otimização de custos mudassem a indústria para sempre. Este modelo é famoso por ter obrigado a própria marca a reapreciar a sua estratégia financeira, já que as unidades eram tão duradouras que os clientes não sentiam a necessidade de comprar um modelo novo durante décadas. O coração da sua lenda é o motor OM617, um 5 cilindros diesel de 3 litros, que é amplamente considerado o motor de combustão interna mais confiável da história. Utiliza um bloco de ferro fundido e uma bomba de injeção Bosch mecânica, que é capaz de funcionar inclusive com combustíveis vegetais filtrados em caso de emergência. Não há sensores complexos nem computadores que giram a mistura. Tudo é física e pressão hidráulica. A qualidade dos materiais no interior é tal que é comum ver exemplares com 600 mil quilômetros cujos assentos e painel não apresentam uma só fenda. As tolerâncias de montagem eram entre as que as portas fecham-se com um som de selagem a vácuo que inclusive os carros de luxo modernos lutam por replicar. O sistema de suspensão traseira multibraço
Muito avançado para sua época, utiliza buchas de borracha de uma densidade que parece ignorar a passagem do tempo. Em muitos países em vias de desenvolvimento, estes carros seguem funcionando hoje como táxis principais, tendo superado 1 milhão de quilômetros sem necessidade de reconstruir o bloco motor. O W123 não só foi um triunfo da engenharia, mas um testemunho de uma filosofia, onde o prestígio da marca baseava-se na impossibilidade de que os seus produtos falhassem. É, possivelmente, o último automóvel construído sob o padrão da eternidade. O fio condutor destes 4 colossos é a resistência acima do rendimento efímero. Seja na areia do deserto ou nas ruas de uma cidade europeia, estes veículos têm demonstrado que quando a prioridade dos engenheiros é a integridade mecânica, o tempo converte-se num simples espectador. Cada um destes modelos utiliza soluções técnicas que hoje se consideram caras ou desnecessárias pelos departamentos financeiros das grandes corporações, mas são precisamente essas decisões as que lhes permitem seguir rodando quando seus contemporâneos já foram reciclados. A força bruta das suas estruturas e a simplicidade dos seus motores são uma declaração de princípios numa era de obsolescência programada. Estes são os veículos que elegem aqueles cuja vida ou sustento depende da mobilidade constante em terrenos onde não há oficinas ao redor. São, em todo o sentido da palavra, os titãs da resistência extrema. Número 3 Toyota Land Cruiser, série 70 E200. A Toyota Land Cruiser, especificamente nas suas vertentes da série 70 e a série 200, representa o cume absoluto da engenharia de Toyota. A série 70, que se tem mantido em produção quase inalterada desde 1984, é um caso de estudo sobre a funcionalidade pura. Toyota desenhou este veículo sob uma premissa que poucos fabricantes se atrevem a declarar hoje em dia: uma vida útil operativa de pelo menos 24 anos nas condições mais severas de uso, fora de estrada, incluindo zonas de conflito e missões humanitárias. O chassi é um marco de aço de seção fechada que duplica a espessura de qualquer caminhonete convencional. Os seus eixos são maciços, desenhados para suportar impactos que dobrariam a suspensão de um veículo moderno. Os motores, como o diesel de 4 litros e 5 decilitros com 8 cilindros em V, estão afinados para trabalhar a baixas rotações, o que reduz drasticamente o desgaste interno. Por outro lado, a série 200 introduziu o luxo sem sacrificar um ápice dessa robustez. Cada componente eletrônico numa série 200 foi submetido a testes de vibração e temperatura que excedem os padrões da indústria aeroespacial. Os radiadores são de grande tamanho para evitar o sobreaquecimento em climas de 50 graus centígrados, e os sistemas de filtragem de combustível são duais para proteger os injetores de sedimento. É o veículo que elegem as Nações Unidas e as organizações governamentais, porque, quando a vida dos ocupantes depende de que o motor não pare, não existe outra opção lógica. Número 2 Lexus LS 400. O Lexus LS 400 é o automóvel que redefiniu o conceito de qualidade na indústria automobilística global durante a década de 90. O seu desenvolvimento, conhecido internamente como Projeto Círculo F1, envolveu milhares de engenheiros e centenas de protótipos com um orçamento de mais de $1.000 milhões. A obsessão da Toyota pela perfeição foi tal que se desenharam máquinas específicas apenas para medir o nível de ruído dos botões do painel. O motor deste veículo, um UZF, é uma unidade de 8 cilindros em V e 4 litros que foi construída com padrões de tolerância tão estritos que muitos dos seus componentes parecem ter sido polidos à mão. É comum encontrar unidades deste modelo com mais de 800 mil quilômetros, que ainda mantém o silêncio de marcha original. O virabrequim foi equilibrado dinamicamente para eliminar qualquer vibração residual, e o sistema de escape foi desenhado com câmaras de ressonância específicas para neutralizar frequências incômodas. Este carro demonstrou ao mundo que o luxo não tem por que ser frágil.
à diferença dos seus rivais europeus da época, que sofriam de falhas elétricas crônicas. O LS400 utilizava conectores banhados a ouro para prevenir a corrosão e sistemas de diagnóstico integrados que eram décadas mais avançados que a sua concorrência. O resultado foi um veículo que, 30 anos depois do seu lançamento, segue funcionando com uma suavidade que envergonha muitos sedãs modernos de alta gama. Número 1 Dacia Duster Toyota Prius. O posto de honra como campeão absoluto da fiabilidade divide-se entre duas filosofias que, embora distintas, convergem no mesmo ponto: a eficiência estrutural. Por um lado, a Dacia Duster representa a vitória da simplicidade. Ao utilizar componentes mecânicos já testados e amortizados da aliança Renault-Nissan, este veículo elimina o risco de falhas de desenho inovadores. A sua arquitetura é honesta. Carece de sistemas eletrônicos supérfluos que costumam ser a causa principal das visitas à oficina nos carros contemporâneos. Os motores são pequenos, eficientes e fáceis de reparar, com um acesso ao vão motor que permite que qualquer mecânico com ferramentas básicas possa realizar a manutenção. Menos peças significam estatisticamente menos probabilidades de falha. Por outro lado, o Toyota Prius redefiniu a fiabilidade no ambiente urbano. Apesar da sua complexidade híbrida aparente, o Prius é um mestre da redução de estresse mecânico. A sua transmissão planetária não tem embreagens, correias ou engrenagens que se desloquem fisicamente, o que elimina o desgaste por fricção comum nas caixas automáticas convencionais. O motor de combustão funciona sob o ciclo Atkinson, que é muito mais suave e menos exigente termicamente que o ciclo Otto tradicional. Além disso, ao delegar grande parte do esforço de tração e travagem ao sistema elétrico, os travões e o motor de gasolinas sofrem um desgaste significativamente menor. É por isto que é o veículo preferido pelas frotas de transporte em todo o mundo, acumulando milhões de quilômetros com intervenções mínimas. Tanto a Duster como o Prius demonstram que a inteligência mecânica consiste em eliminar os pontos débeis, seja através da singeleza absoluta ou mediante uma engenharia que protege os seus próprios componentes. A verdadeira imortalidade mecânica não é um mito, mas sim o resultado de uma decisão consciente do fabricante e uma disciplina rigorosa do proprietário. Ao analisar estes veículos, fica claro que a mentalidade de compra deve evoluir da estética e da tecnologia superficial para a integridade do trem de força e a qualidade dos materiais fundamentais. Para identificar um carro eterno antes de adquiri-lo, é vital investigar a procedência da sua plataforma e a arquitetura do seu motor. Os motores de aspiração natural, as transmissões manuais ou de conversor de torque bem refrigeradas e a ausência de sistemas de suspensão pneumática complexa costumam ser indicadores positivos de longevidade. No entanto, inclusive o motor mais robusto desta listagem sucumbirá perante a negligência. A manutenção preventiva é o sangue que mantém vivos estes imortais. Uma troca de óleo a tempo, o uso de refrigerantes de alta qualidade e a inspeção constante dos selos de borracha são pequenos investimentos que protegem um investimento maior. A chave é entender que um automóvel é um sistema de peças em movimento coordenado. Se respeita a engenharia original e se evitam as modificações desnecessárias, um veículo pode superar facilmente o 500 mil de quilômetros. Ao final do dia, o carro mais barato não é o que tem o preço de etiqueta mais baixo, mas sim aquele que, após 2 décadas de serviço, segue arrancando cada manhã com a mesma determinação que o primeiro dia. Comprar com sabedoria é comprar para sempre.